Boa tarde a todos. Nós tomamos uma decisão aqui no âmbito da Casa Civil e nós vamos assinar um ato fazendo a exoneração de todos aqueles que estão ocupando cargos de comissão ou função gratificada aqui na Casa Civil. Na verdade, esse é um ato importante para que a gente possa retirar de perto da administração pública federal todos aqueles que têm marca ideológica clara. Nós todos sabemos do aparelhamento que foi feito, principalmente do governo federal, nos quase 14 anos que o Partido dos Trabalhadores aqui ficou. Então nós tomamos a decisão de exonerar todos os cargos e funções e também informamos aos servidores que aqueles que desejarem ficar, quer que tenham cedências ou já estejam há mais tempo aqui na Casa Civil, eles vão se apresentar a partir de amanhã, vão ser reavaliados, né? Isso faz parte um pouco daquela frase que o presidente Bolsonaro dizia na campanha, de fazer a despetização do governo federal. E amanhã na reunião ministerial eu vou sugerir que os ministros também possam seguir este caminho, é um caminho semelhante, mas é muito importante que a gente possa, mesmo que dê um certo trabalho na remontagem da estrutura, a gente possa governar livre de amarras ideológicas. Esse foi um compromisso, vão ser em torno de 300 ou um pouco mais, né? Só na Casa Civil. Que são aqueles que têm, porque também tem pessoas aqui que são cedidas sem ter função ou requisitados, sem ter cargo de comissão nem função. Isso vai ser repetido em outros ministérios? Bom, como essa será uma proposição nossa na reunião ministerial de amanhã, era importante, no entendimento de toda a equipe da Casa Civil, né, de tomar a atitude hoje, poder demonstrar que é possível fazer, e aí, claro, cada ministro tem a autonomia, né, para fazer a escolha de como ele vai proceder esse processo. Sai no Diário Oficial, não, de amanhã, né? Nós vamos assinar quando chegar lá no gabinete. Vai ficar uma ressalva, duas ressalvas, que é dentro da SAGE, por conta que desde novembro nós estamos trabalhando com a equipe da Subchefia de Assuntos Jurídicos e já houve um certo ajuste por conta do acompanhamento que o Dr. Jorge, que é o chefe da SAGE, fez junto com o Dr. Gustavo, e como nós temos um volume muito grande de atos para produzir e como nós já temos um trabalho lá desde novembro, não havia necessidade de tomar essa medida. E também a imprensa nacional, porque tem que continuar rodando aí o Diário Oficial, e aí pontualmente nós vamos fazer a revisão e vamos fazer os ajustes que forem necessários. Despretização, vai haver uma desmaronização também do governo, já que uma Não, vamos lá. O presidente tomou a decisão de respeitar um ato do presidente Temer, porque o presidente Temer estava dentro do exercício do seu mandato. O deputado Marum é uma pessoa que era da confiança do presidente Temer, e o presidente Bolsonaro, ao meio-dia de hoje, avaliou e tomou a decisão de manter. Não é um cargo diretivo, né? É um cargo de participação no Conselho, e o presidente, num gesto, né, de boa vontade para com o presidente que passou, até agradecido pela forma como foi feita essa transição, o presidente Bolsonaro tomou a decisão de não alterar o ato do presidente. Ministro, uma dúvida. O governo do presidente Michel Temer durou 2 anos e 7 meses. Os senhores estão exonerando apenas cargos de confiança ligados ao PT? Não. Nós estamos exonerando, no caso da Casa Civil, com as exceções que eu já comentei com vocês, todas as pessoas. Eu falei em despetizar a Sim. questão, só que saiu do governo há 2 anos. Não, mas vamos lá, mas isso não foi feito nos ministérios em Brasília quando o governo que foi sucedido pelo nosso governo tomou posse. Então nós estamos fazendo o que deveria ter sido feito, na nossa opinião, há 2 anos e pouco atrás. Você sabe me dizer se tem como confirmar PSL apoiando a candidatura de Rodrigo Maia?
Bom, o governo, desde que venceu a eleição, tem dito publicamente de que o presidente Bolsonaro tem a leitura de que não deve interferir nas decisões do Congresso Nacional. Ontem ele reafirmou seu compromisso constitucional e com o Estado Democrático de Direito, e quanto mais, né, a autonomia e independência os poderes tiverem, e obviamente respeito entre si, melhor para a consolidação da nossa democracia. Então, não há nenhum grau de intervenção. Isso, há pouco eu conversei com lideranças do PSL, com o senador Lajalovim, e ele avaliou que essa união PSL, DEM e também PRB será muito útil para estabilizar a base e favorecerá as votações difíceis que virão pela frente. O senhor que será o articulador, e já é o articulador político do governo, o senhor também vê, assim com bons olhos, essa aproximação, inclusive com o resultado da eleição do Maio? Vamos separar as coisas. Em relação às eleições para a presidência da Câmara e do Senado Federal, não há nenhum comentário a fazer, porque o governo, ao comentar, vai estar interferindo. Isso é bastante claro, né? O que nós estamos fazendo? Nós já recebemos lá na transição e vamos voltar a receber aqui no Planalto todos os partidos que têm assento, quer na Câmara, quer no Senado, e a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. A partir do dia 1º, chegam 249 novos parlamentares e chegam 49 senadores. Portanto, é uma maioria extremamente importante que tem que ser respeitada. Ministro, o senhor explicou que são cerca de 300 cargos. Nesse período... Um pouco mais, eu acho. Tá. Os senhores vão já escolher novos nomes? Isso não pode prejudicar a máquina, ter 300 pessoas fora do... Olha, vamos lá. São mais, né? Porque, se não me falha a memória, são em torno de 400, né? Tiro uns 70 que estão na SAGE, alguns que estão na imprensa nacional. Então, nós estamos falando aí de 320, por aí, em torno desse número, né? Mas nós tomamos a decisão consciente de correr o risco de ter alguma dificuldade, mas em contrapartida, como eu disse na reunião, nós vamos governar com aqueles que acreditam no nosso projeto, né? Sem ter ninguém aqui que possa tomar qualquer atitude que possa colocar em risco um projeto que foi vitorioso nas urnas, que a população reafirmou a sua esperança aqui no dia de ontem e que nós temos o compromisso de pôr em prática. Na primeira leitura, quanto o senhor acha que vai dar para aproveitar, já que já deu uma olhadinha sobre o que é petista, o que é gestor do PT? Não, numericamente a gente não tem como dizer. Eu posso me comprometer, inclusive, de vencido aí 2 ou 3 dias, a gente volta e diz, da equipe anterior absorvemos 50, 60, 70, não sei. Não dá para aproveitar muita coisa? Não, tem muita gente boa, ao contrário, tem muita gente boa aqui. Agora nós precisamos, na verdade, ter uma relação zerada, né? Não dá para ter aqui na nossa equipe pessoas que estão compromissadas há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, há 8 anos atrás. Não. O governo é novo, vem o novo Brasil, ou afina com a gente, ou troca de casa. É simples assim. Como os senhores se identificaram? Nós vamos conversar. Exatamente para não sair caçando bruxo, o que a gente fez? A gente exonera e depois a gente conversa. Nas redes sociais deles, como vocês vão ver? Como? Nós vamos conversar com as pessoas, como é que elas chegaram aqui, quem é que trouxe, por que chegou. É isso. A gente falando se entende. Aliás, eu tenho afirmado que o governo será um governo de muito diálogo. Nós vamos surpreender a todos. E vamos começar fazendo isso aqui dentro de casa. Mas, ministro, aliás, as pessoas foram colocadas pelo último governo, pelo governo Michel Temer, elas não têm que também demonstrar alguma competência para o cargo? Não. Competência é a questão número 1. Né? O que nós vamos buscar é retirar do quadro que está aqui todos aqueles que têm um componente ideológico antagônico ao nosso projeto. Nós somos, sim, um governo que tem um perfil de centro-direita, nós somos, sim, uma aliança liberal-conservadora. Não tem fundamento ter aqui o cara que é socialista, comunista ou qualquer dessas outras coisas. Então, vamos falar branco e franco. A gente não tem medo de enfrentar isso. Enfrentamos isso na luta eleitoral
E agora vamos, nos primeiros passos do governo, fazer o que é nossa responsabilidade. Nós dissemos, nós vamos despetizar o Brasil. E estamos fazendo isso. Nós vamos primeiro exonerar e depois conversar? Essa é a sua frase? Como é que é? Não entendi. Vamos lá. Nós temos o governo, tem 120 mil funções, entre a administração direta e indireta. Todo mundo achava que era 20 mil, né? Não é. É 120 mil dados do Ministério do Planejamento. Muito bem. Então, nós estamos começando nas 400 que nós temos aqui, né? Nós estamos começando um processo de revisão. Como entrou o governo anterior e o governo anterior não tomou uma iniciativa assim, de dar, vamos dizer assim, um choque inicial, diz, olha, vamos rever. Por quê? Porque ao longo dos últimos 14 anos, ninguém aqui é ingênuo de achar que não houve um aparelhamento ideológico da estrutura do Estado. Então, que governo nós vamos fazer de centro-direita, de uma aliança liberal conservadora, se nós não tivermos coragem de dizer, olha, amigo, o teu perfil aqui, tu é socialista, tu é comunista, volta para o teu órgão. Nos deixa aqui fazer aquilo que a sociedade nos legitimou. É isso. É ter a coragem de enfrentar essa conversa. E nós estamos tendo. Ministro, é isso. Quantos cargos devem ser, depois que vocês reavaliarem? Não, nós vamos quantos devem voltar a ser ocupados? Não, devem voltar a ser... Não se trata da redução. Se trata da adequação da estrutura da Casa Civil, que já foi enxugada, de termos aqui pessoas comprometidas ideologicamente com aquilo que nós representamos. É aquela história, né? Eu estou lá, eu sou gaúcho e, portanto, sou colorado, né? Então não tem sentido eu botar um gremista militante na diretoria do Inter, como não faria sentido nenhum botar na diretoria do Grêmio um colorado militante, é isso. Ou um flamenguista, ou um palmeirense, ou um corintiano. Não, a estrutura já foi enxugada. Nós somos próximo de 400 cargos. Tá? Vai continuar esse número? Não, já saiu um montão daqui, porque saiu daqui a FUNAI, saiu daqui o INCRA, saiu daqui a questão agrária, saiu uma série de coisas que foi tirada daqui, né? E levaram um conjunto muito grande de cargos. Nós estamos hoje com uma estrutura que nós achamos que é adequada para o trabalho que vai ter que ser feito. Primeiro, passam aqui milhares de atos ao longo do mês, então por isso que a estrutura da SAG é uma estrutura que tem um volume grande de profissionais. Depois tem a SAG que faz o acompanhamento, a ação governamental, que nós trocamos o nome, onde nós aqui fazemos a formulação e o aprimoramento das ações de governo. Depois tem a Secretaria de Articulação e Monitoramento, que o presidente escolhe os projetos especiais, nós fazemos o acompanhamento da execução para que eles realmente atuem, e tem ainda a assessoria especial, que são 10 ou 12 técnicos que ajudam a criar caminhos, né? Então é isso que a gente tem assim, de estrutura maior aqui, e essa estrutura nos parece razoável. O que nós estamos fazendo é apenas enfrentando uma coisa que os administradores no Brasil, quer no governo federal, quer nos governos estaduais ou quer nos governos municipais, têm dificuldade de fazer. Ou seja, a exoneração daqueles que vêm do governo anterior. Eu até acho que seria muito útil que os governantes, quando terminam o seu mandato, fizessem a exoneração automática, para permitir plena liberdade para quem vai exercer o poder a partir dali. Mas a gente sabe que na estrutura burocrática brasileira não é assim. Vai deixando, que eles vão se esquecendo. Bom, nós não vamos nos esquecer de nada. Nós, desde o primeiro dia, vamos atrás daqueles que têm identidade com o projeto do presidente Jair Bolsonaro. Só para entender claramente, demite todo mundo e aí os senhores vão conversar com cada um desses funcionários. Os que quiserem. Os que quiserem continuar. E aí recontratam. Mas vamos lá. Ótima pergunta, deixa eu tentar explicar para ti. A ideia é não acabar com esses 300. Não, o que tinha que tirar, nós já tiramos daqui. Certo? Isso. O que nós... Só um pouquinho. Estarão exonerados a partir de hoje, quando publicado, todos aqueles que ocupavam cargo em comissão, para ficar fácil para entender, né? Que estavam aqui até 31 de 12 de 2018. Tá bom? E aí, mais alguma pergunta? Porque esse assunto já foi. a
retorno, a partir de quando? Como? A partir de quando? Não, amanhã, 10 ou 15 ou 20 que a equipe entrevistar e que for aprovado, segue já, volta amanhã mesmo. Então amanhã já começa a conversar. Isso. E os senhores têm um prazo para reconstituir esses 300? Isso deve ser... Nosso alto prazo, Não tem 2 semanas. 2 semanas. Então, 2 semanas, esses 300 cargos voltam. A princípio. Mas o senhor falou durante a campanha que a ideia era diminuir o número de cargos. Se vai só trocar... Não, para aí, nós já tiramos daqui centenas de cargos. E o trabalho que nós vamos fazer é de reduzir o número total de funções gratificadas. São 120 mil. Nós estamos discutindo, amanhã isso é tema da reunião ministerial, como que nós já entregamos, vais lembrar, uma orientação para todos os ministros e secretários executivos no sentido de, vamos lá, reduzir a estrutura administrativa, corte de cargos em comissão ou funções gratificadas, diminuição dos níveis hierárquicos, né, e melhora da eficiência da entrega. Então, esses 4 pilares, nós estamos trabalhando desde o início de dezembro. E nós esperamos que agora, ao longo do mês de janeiro, a gente volte aqui, num outro dia, para contar que vamos cortar isso, fazer aquilo. O discurso do Marum hoje emocionou o presidente a ponto dele deixar ele no conselho? Não, nada disso, nada disso. Essa aprovação que o senhor falou que depois dessa conversa, aí eles serão aprovados ou não. O que seria essa aprovação? Além, lógico, dessa ligação... Nós precisamos, o ato que nós estamos praticando, ele tem um objetivo. A gente tem que começar no Brasil a saber que governo tem posição clara. Nós somos a antítese do que foi feito no Brasil nos últimos 30 anos. E para que isso seja implementado, para que a gente consiga entregar para quem tem lá na rua e tem uma baita esperança na gente, a gente tem que ter equipe afinada com a gente. E essa atitude que eu estou tomando é para que ela sirva de uma referência até para dentro do governo. A Casa Civil é o centro do governo. Então, alguém tem que começar. Então, nós nos autoescalamos para começar com esse procedimento. Além dessa discussão, quais outras pautas podem entrar nessa? Muitas pautas. A reunião foi chamada pelo presidente, que quis antecipar, vai ter a terça que vem, mas ele quis antecipar porque ele tem recados importantes a dar aos ministros. Mas primeiro ele vai dar o recado, depois a gente conta. Tá bom? Obrigado. Falei bastante hoje, né? Presidente de governo, reunião? Amanhã é o presidente com os ministros. Mourão participa também? Sim, claro. Tá bom. Obrigado.